Olha, nós Ah, aqui não. outra De vez. novo, não. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Yorai. Rapaz, tu também teve a oportunidade de jogar muito fliperama quando era guri? Eu tive. Fliperamas fizeram parte da minha vida muito mais do que eu pensava. E por isso, hoje eu decidi falar sobre jogos de fliperama. Então, bora falar de coisa boa? Jogos beat'em up e de luta eram presença VIP em todos aqueles caixotes gigantes. Só quem viveu sabe. Dinheiros e mais dinheiros perdidos naquelas máquinas. Hoje eu penso que eu poderia juntar tudo aquilo e comprar jogos novos. Com o preço atual dos jogos, talvez eu consiga comprar um e financiar um segundo dando um dos meus rios de garantia, não é? Mas, sem mais delongas, preparem seus assentos, acomodem o popozão na cadeira ou no caixote que você usa de apoio, vamos colocando aquele fone de qualidade duvidosa que dá mau contato quando você mexe no cabo. E não se esqueça também de ajeitar a coluna, parceiro, que o eu do futuro agradece. Então, simbora. Pega essa pedra aí, viu? Ok. Na manga. Rocket Launcher. The Punisher. Quem teve a oportunidade de jogar esse sabe que ele é considerado um dos melhores beat'em ups de todos os tempos. The Punisher foi lançado em 1993 e foi desenvolvido pela Capcom, em parceria com a Marvel, que deu muito Coisa linda, certo. Nesse jogo, controlamos o justiceiro Frank Castle e o personagem secundário na trama, Nick Fury, que unem forças para derrotar o rei do crime. Nesse jogo, seguimos o padrão básico dos beat'em ups, que é a rolagem lateral. O jogo tem uma gama de variedade de armas, que pode variar de armas de fogo como pistolas, metralhadoras, taco de beisebol, faca, cano de chumbo, pneu de carro, lança-chama, espada japonesa, shuriken e muitos outros. Entendeu do que eu tô falando, né? Pancadaria da boa. A arte do jogo é bastante fiel aos quadrinhos, os sprites dos personagens são bem desenhados e bem detalhados, reproduzindo até aquelas onomatopeias na tela que os quadrinhos têm. O jogo veio com algumas melhorias de software e hardware, que permitia que até 10 inimigos de uma vez pudessem aparecer na tela sem apresentar lentidão. Esse jogo é listado pela Game Machine como sendo o 8º jogo de arcade mais popular da época ali dos anos 90. Pancadaria desenfreada, objetos cortantes perigosos, rua cheia de indivíduos com nada a perder, um grande caos. Parece até o Brasil. Receba! Certeza que deu muito bom. Vale a pena jogar esse aqui, viu? X-Men vs Street Fighter! X-Men vs Street Fighter. Falando ainda de Marvel e Capcom, X-Men vs Street Fighter foi lançado em 1996 nos fliperamas, lançado também para o Sega Saturn em 97 e para o PlayStation em 98. Esse jogo usava um sistema de lutas por duplas, eliminando aqueles 3 rounds básicos que a gente conhece, onde você realizava um único round com os 2 personagens. Enquanto um lutava, o outro ficava de fora da tela. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Você podia trocar quando quisesse, também podia pedir auxílio e usar golpes especiais com os 2 personagens ao mesmo tempo, você podia fazer muitas coisas. Esse não foi o primeiro jogo a utilizar esse método, mas foi um dos que mais deu certo e mais popularizou. Sempre tinha uma fila pra jogar esse com uns 8 ou 9 malucos, tudo agrupado dando palpite no seu jogo. Ele vai cair! Eu fico mais nervoso ainda. O jogo teve seu design e sprites baseados em outros jogos, como Marvel Super Heroes e Street Fighter Alpha, fizeram algumas melhorias, é claro, nos movimentos dos personagens, ajustaram as magias, piriri pororô e bé! Nasceu um dos melhores jogos de luta já criados. O jogo foi muito bem recebido pela crítica na época. Que lindo, cara! Com exceção da versão de PlayStation, que teve que ser nerfada para poder rodar no console. Infelizmente, o PlayStation não tinha memória suficiente para permitir a troca de lutadores durante o combate, que era um dos marcos mais altos do jogo, além da qualidade gráfica ser menor que os demais consoles, o jogo apresentar lentidão em certos momentos, enfim, foi só decepção. Eu adorava pegar o Ryu e o Ciclope e dar o especial dos 2 juntos, era muito satisfatório. Akuma e Wolverine também eram muito bons juntos. Ah, e o Akuma era um personagem secreto nessa época, né? Não era todo mundo que ele sabia que ele tava lá, não. Muito dinheiro gasto, mas muita diversão também, com certeza.
Cadillacs e dinossauros. Ah, maluco, quem nunca deu um tapinha no T-Rex? Ai, que delícia! A briga desse jogo aqui não era nem sobre perder ou ganhar. Era quem ia jogar com o Mustafa. Lançado em 1993 pela Capcom, é um beat'em up baseado nos quadrinhos Cenozoic Tales de Mark Schultz. O enredo nos conta que, após vários desastres naturais causados pela poluição, Explodiu uma bomba de rachixe aqui, né, seu puto? a humanidade colapsou e precisou viver no subterrâneo. E após muitos séculos, no ano de 2513, os humanos saíram e descobriram que os dinossauros dominaram novamente a Terra. O que tá acontecendo aqui, velho? De início eles eram dóceis, mas após começarem a ser atacados por gangues, os dinossauros mudaram seu comportamento e se tornaram hostis em sua grande maioria. Esse jogo seguia a rolagem padrão dos beat'em ups, e a atmosfera do jogo até lembra um pouco Final Fight. O jogo permitia suporte para até 3 jogadores, podendo escolher entre 4 personagens jogáveis, e é aí que entra o Mustafa. Eu lembro que tinha uns malucos que conseguiam quebrar o jogo com esse personagem. Cada personagem possui sua peculiaridade, e segue aquele padrão básico. Personagens que são mais resistentes são mais lentos, personagens que são mais ágeis possuem menor resistência. O Mustafa unia velocidade e força. E com isso eu lembro de ver muito maluco zerando com uma ficha, apenas no esquema de 2 pra frente e soco, dando aquelas avoadoras alucinadas que o Mustafa dá. Aquele médico loucão que virava dinossauro era puxado. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Esse maluco que batia no T-Rex, que ódio! E como não sentir o vento virtual batendo na sua calvície virtual enquanto você dirige aquele Cadillac que passa por cima de membros de gangues, Pé da Rocinha e Jacarezinho, é tudo nosso. Mato polícia. galões de gasolina, pterodátilos, idosos e tudo que vier pela frente? Sensacional! Coisa mais linda! Infelizmente, o jogo nunca teve um porte para os consoles domésticos, porque ia sair muito caro um acordo com a marca Cadillac, visto que eles já tinham um acordo anterior e que teve muito dinheiro envolvido, e esse acordo restringiu o jogo apenas aos arcades. Então, licenciar para os consoles domésticos ficou fora de questão. Ghosts and Ghosts. Esse não podia deixar de ser citado aqui, né? Ghosts and Ghosts foi desenvolvido também pela Capcom e lançado em 1988, sendo uma sequência direta de Ghosts and Goblins. Foi um verdadeiro sucesso comercial e de crítica, ganhando inclusive o prêmio de jogo do ano em 89, com uma trilha sonora impecável, uma gameplay alucinante e muitas chances de você ser auto-exterminado. Esse jogo era um verdadeiro terror dos arcades. Pouca gente arriscava porque era igual jogar dinheiro fora. Os mais apelões mal chegavam no final da segunda fase, e eu geralmente morria no início da primeira. Ghosts and Ghosts nos conta a história do cavaleiro e destemido Arthur indo de encontro a salvar sua amada, a princesa Prim Prim, sim, esse é o nome dela, Prim Prim, que teve sua alma retirada de seu corpo por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lúcifer, conhecido por outras bandas também como Diabo, Tinhoso, Capiroto, Ordinário, Pai da Mentira, Dono do Twitter, Careta e afins. Nosso protagonista tem uma gama de armas para utilizar: lanças, arco e flecha, atira-facas, machado, além de armaduras que aumentam e liberam novas habilidades. Só faltou um fuzil, o que eu acho justo, visto que o nosso inimigo é o próprio Diabo. Curiosamente, nas versões da SEGA, eles mudaram para Loki o nome, ao invés de Lúcifer. Por que será? Ataques de raiva e gente se estapeando os caixotes era normal. Afinal, esse jogo foi feito para você perder. Eu não estou suportando mais. Acompanhado de um suquinho de maracujá e um calmante tarja preta, talvez você consiga chegar no primeiro final. Sim, o primeiro. Todo sofrimento deve ser passado 2 vezes para você realmente zerar o jogo, o que só aumenta seus batimentos cardíacos e faz você tomar tarja preta como se fosse tic-tacs. Mesmo assim, não deixa de ser um jogaço. Esse é um tópico especial. Eu sei que todo mundo já jogou Street Fighter, seja pelas versões mais novas ou pelas versões mais antigas. Todos nós já vimos o Ryu dando Hadouken, o Ken dando Tek-Tek Turugen. Quem nunca tomou um Tiger Robocop do Sagat bem no meio da fuça? Normal. Mas, tu já mandou Hadouken curvado? Já deu Hadouken com Borog? Creio que nunca soltou o Yoga Fai com o Zangief, né? E é disso que a gente tá falando. O monstro do Frankenstein das hack runs, uma lenda até mesmo entre as lendas, conhecido apenas por Street Fighter de rodoviária.
Oficialmente, entre aspas, o nome é Rainbow Edition. A única regra que existe nessa versão é: não existe regra. Aqui é permitido tudo: usar poder de outros personagens, voar, dar golpes infinitos, encher a tela com magia, trocar de personagem no meio da luta, ganhar com um hit, sonegar imposto e muito mais. Esse tipo de jogo era comumente encontrado em estabelecimentos de qualidade duvidosa, tipo bares copos sujos, rodoviárias, desmanche de veículos, loja de topa tudo e tudo mais. Tipo, no mesmo lugar que você comprava a ficha da máquina, você também consertava a máquina de lavar, comprava a telecena e ainda comia um pé de galinha dormido há 3 dias, o que só deixava ele mais saboroso, né? Convenhamos. Aparentemente existe uma lógica, pois os usuários dessa hack room conseguem realizar batalhas frenéticas, que são muito disputadas e deixam o público alucinado. Mas como surgiu o Street Fighter de rodoviária? Isso se dava pela estrutura que essas máquinas eram construídas. Os arcades com o sistema CPS-1 possuíam placas com chips de memória RAM e ROM, e elas tinham a função de armazenar e fazer a leitura dos dados. E essas mesmas placas podiam ser alteradas, criando várias versões do jogo. Podemos dizer que existem muitas versões de Street Fighter 2, mas a mais rodoviária que existe é a Rainbow Edition. As primeiras versões surgiram na China, que era onde era realizada as trocas dos chips e os componentes das placas. As placas, sendo de baixo custo, acabaram popularizando no Brasil e outros países. Sugiro que joguem esse jogo, porque a lógica é nenhuma e a diversão é 100% garantida. E você que me assiste aí do outro lado, já jogou, já teve experiência com esses jogos? Me conta nos comentários aí as suas experiências com o fliperama e os jogos que mais marcaram você. Pessoal, muito obrigado pela companhia, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham curtido a resenha, a gente se vê em breve. Alimento.